eu tenho o costume de monitorar quais são as palavras mais pesquisadas no Google, né? Pelo menos uma vez por mês eu vou lá no Google e vejo, eles têm um lugar onde eles têm estatísticas, gráficos das palavras que são mais pesquisadas em diversos idiomas, né? Eu faço isso como uma maneira de saber os interesses das pessoas ao redor do mundo. E essa semana, até ontem, as duas palavras mais pesquisadas, exceto Covid-19, exceto coronavírus, e exceto no Brasil, Bolsonaro, as duas palavras mais pesquisadas eram encorajamento e esperança. Encorajamento e esperança. E se tem tantas pessoas pesquisando por encorajamento e por esperança, eu fui fazer essa pesquisa também. Eu digitei lá no Google encorajamento, né? E saiu para mim frases como essa: o mundo não é um mar de rosas, é um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Ninguém vai bater tão forte como a vida, mas não se trata de bater forte, se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Esse é um discurso de Rocky, no filme Rocky Balboa. Ele fala isso para o seu filho. Ainda na pesquisa sobre esperança, né, e sobre encorajamento, eu também achei essa outra frase que é de Albert Einstein. Diz assim: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Mas junto com essas frases tão motivadoras, a frase do Rocky Balboa eu sei que é verdadeira porque eu lembro do filme. Mas eu fui pesquisar a origem dessa frase do Einstein e não tem em lugar nenhum que essa frase de fato pertenceu a ele. Na minha pesquisa eu continuei e aí começou a aparecer, além de frases como aquelas duas primeiras que eu li, frases curiosas como estas outras duas que eu vou mostrar para vocês agora. Nenhum obstáculo é grande para quem desiste. Ou também, todo otimista é um mal informado. Nota-se que essas frases, as duas primeiras dessas duas últimas, elas estão no completo oposto. Uma é muito otimista, um é muito coach, um é muito incentivadora, cheia de esperança, otimismo, mas essas duas são pessimistas, são até nihilistas. Mas eu achei, na minha pesquisa sobre encorajamento e esperança, eu achei uma imagem muito, muito bonitinha, que é esse desenho aí. Esse desenho que está em inglês, mas está escrito nunca, nunca, várias vezes nunca, 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 jamais, jamais, jamais desista. Esteja forte, permaneça forte, stay strong. Mas, embora eu tenha visto muitas frases, embora eu tenha visto muitas reportagens, tenha visto tantas coisas, no final das contas, eu saí da minha pesquisa, eu não me senti mais encorajado. Eu não me senti mais esperançoso. E se eu não me senti mais esperançoso, eu penso nas pessoas que fizeram essas pesquisas na intenção verdadeira de procurar uma esperança real, de fugir do seu desespero, de fugir da sua tristeza, de procurar encorajamento para permanecer, para continuar. O que de fato pode nos dar um real encorajamento? É isso que nós veremos na nossa reflexão de hoje, porque hoje nós falaremos sobre a esperança, que é o real encorajamento, baseado no texto de Jeremias 29. Timothy Keller, ele vai dizer que os seres humanos,
os seres humanos são criaturas moldadas pela esperança. Nossa forma de viver hoje é completamente controlada por aquilo que acreditamos com respeito ao nosso futuro. Ele diz isso no livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento. E se, de fato, nós somos seres guiados pela esperança, e se a forma como nós vivemos hoje é completamente influenciada pela maneira como nós vemos o futuro, há muitas pessoas hoje que não conseguem ver futuro nenhum. Quem diria que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo agora? Quem diria que nós estivéssemos passando pela pandemia que estamos passando agora? Eu não previa. E confesso, está sendo mais difícil do que eu imaginava em diversos sentidos. Mas a palavra de Deus nos ajuda a pensar sobre esse momento de crise que estamos vivendo. Porque apenas ela pode nos dar uma esperança que é o real encorajamento. O texto de Jeremias 29, do 1 a 14, diz o seguinte: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Eleasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos falsos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, versículo 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta para o lugar de onde os mandei para o exílio. É importante entender que esse texto relata um tempo muito específico. Todo mundo já ouviu falar do cativeiro babilônico, onde o povo foi enviado por Deus como disciplina por causa do pecado. Vários profetas nessa época profetizam durante esse período. Aliás, o profeta Abacuque, ele é um profeta que ele profetiza antes do exílio chegar. E Abacuque já reclama com Deus para uma nação que invadiria Israel e a destruiria, a levaria. E de fato, ele reclama com Deus e Deus responde à reclamação dele e diz: eu disciplinarei o meu povo, mas eu estou no controle de todas as coisas. Jeremias é um profeta que
já está dentro do cativeiro babilônico. É um profeta que foi usado por Deus durante o cativeiro babilônico. E aqui nesse texto, ele escreve uma carta para aqueles que estavam na capital da Babilônia. Aquele público que foi levado para a capital. E esse público estava sofrendo justamente com desencorajamento e falta de esperança. Então Deus dá uma palavra para Jeremias e fala para Jeremias registrar essa palavra em cartas. Esse texto que nós lemos é parte das cartas que Deus enviou para um povo que estava passando por problemas, dificuldades, que estavam passando por uma crise severa e que precisava de encorajamento verdadeiro e esperança. E nesse grupo que estava lá na capital babilônica, nós tínhamos 3 tipos de pessoas. O primeiro são aqueles sem esperança. O segundo são aqueles com falsas esperanças. E o terceiro são aqueles com verdadeiras esperanças. E nós falaremos sobre cada um desses grupos aqui. Aliás, o texto vai nos mostrar cada um desses grupos. O primeiro grupo, aqueles sem esperança, para esses que não tinham esperança, Deus, ele os lembra quem ele é. E ele começa falando o seguinte: olha, que eu sou um Deus que batalha por vocês. O meu nome é Senhor dos Exércitos. E esse nome, Senhor dos Exércitos, é um nome que é utilizado por Deus todas as vezes que ele quer enfatizar a força de Deus ao batalhar, lutar e libertar o seu povo. Ele começou a ser utilizado por Deus quando ele tirou o povo da terra do Egito e ordenou que esse povo lutasse contra as nações que estavam na terra de Canaã. O problema é que o povo de Deus era lavrador, não passavam de, em termos populares, de caipiras que não sabiam lutar, eles eram escravos. E as nações eram fortes, organizadas, com exércitos fortificados. Como que eles conquistariam a terra prometida? O problema é que eles olhavam simplesmente para a capacidade deles. Mas Deus falou: eu sou o Senhor dos Exércitos. Sou eu quem vai batalhar por vocês. E de fato, eles conquistaram a terra prometida. Para estes que estavam sem esperança, Deus lembra quem Ele é. E vai lembrar que sou eu que batalho por vocês. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Mas Ele vai dizer também que eu sou um Deus pessoal. Porque o nosso texto, o versículo 4, vai dizer que esse Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E é justamente a nação que tinha sido levada, a nação de Israel. E Deus lembra: olha, quem fala isso para você não é qualquer outra divindade, não é qualquer outra pessoa. Sou eu, o Deus de Israel, o Deus de vocês. Eu conheço vocês. Eu sei quem são. Mas Deus, depois de dizer que Ele batalha por eles, de dizer que é um Deus pessoal, Ele vai dizer também que é soberano. Porque Ele diz: eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus lembra aquele povo que estava lá, o motivo pelo qual eles estavam lá. Vocês estão aí porque eu enviei. Eu mandei profetas falando para vocês se arrependerem. Eu mandei pessoas para avisarem vocês da calamidade. Eu falei para alguns alertarem vocês para vocês se voltarem a mim. Vocês não obedeceram. E então eu comecei a aplicar a minha disciplina. Fui eu que levei vocês. Eu governo todas as nações, inclusive a Babilônia que levou vocês até aí. Eu sou soberano. É isso que Deus está dizendo para aquele povo sem esperança. E quando nós precisamos de esperança, nós precisamos lembrar de quem Deus é. O texto que nós amamos, que é escrito por Jeremias, inclusive, mas no livro de Lamentações, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele está se lembrando, mas se lembrar do quê? O que poderia gerar esperança no coração do profeta? O versículo seguinte diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que pode dar esperança e encorajamento é lembrar de quem Deus é. Mas Deus continua falando que, depois de lembrar
quem ele é, ele continua instruindo aqueles que estavam sem esperança. E ele os instrui através de um mensageiro. É importante nós falarmos sobre isso, porque Deus ele sempre utiliza mensageiros, e o mensageiro aqui no caso é o profeta Jeremias. Ele era profeta para levar a mensagem de Deus, ele era profeta para pregar para o povo, ele era profeta para dizer o que Deus queria que ele dissesse, não outra coisa. E quando nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que ouvir, quando a crise chega, nós temos informações de todos os lados. Mas nós precisamos nos voltar para o que Deus fala. Através do seu mensageiro, o profeta, ele diz, assim diz o Senhor. E nós precisamos aprender a ouvir o que Deus fala através da sua palavra. Nós precisamos valorizar a sua palavra. E qual que é a mensagem que Deus fala? Depois de mostrar quem Ele é, que Ele é soberano, que Ele é um Deus pessoal e que é Ele quem batalha, qual que é a mensagem que Deus passa para esses que não tinham esperança? Que eles deveriam produzir e usufruir. O texto fala que eles deveriam construir e morar, plantar e comer, casar e ter filhos, escolher esposas para se casarem, aliás, escolher esposas para os seus filhos e dar as suas filhas para serem esposas. Eles deveriam multiplicar e não diminuir. Por que Deus ele fala isso para aquele povo que perdeu a esperança? Porque Ele quer que esse povo não apenas produza. A intenção dele não é fazer um povo produtivo, mas um povo que consegue usufruir daquilo que produz. Talvez você trabalhe muito, talvez você estude muito, talvez você gaste muito tempo nos seus projetos, mas o quanto você consegue usufruir daquilo que você produz? Deus ele fala que esse povo deveria não apenas produzir, mas usufruir. Mas depois ele fala que eles deveriam apaziguar e orar. O versículo 7 diz: procurem a paz da cidade e orem por ela. Esse ensino aqui, ele é enfatizado por Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivam vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, o texto, ele fala que nós devemos viver em paz e orar pela nossa nação. Nós começamos cantando que Jesus é o rei dessa nação, nós oramos pelo nosso país, justamente ecoando esse ensino aqui, justamente concordando com Paulo quando ele instrui o seu discípulo Timóteo, porque da paz da nossa nação depende também a nossa paz. Aliás, você nota que nós estamos sujeitos às regras estabelecidas pela cidade, pelo estado e pelo país. Se essas regras elas forem boas, nós somos beneficiados, mas se elas forem ruins contra o Evangelho, nós sofreremos as consequências, podendo até perder a vida, como muitos dos nossos irmãos sofrem em diversos lugares no mundo. Lá no exílio, lá na crise, lá no novo lugar, eles deveriam aprender a viver em paz e a orar pela paz. E é por isso que, para aqueles que não tinham esperança, Deus enfatiza que é Ele quem conduz todas as coisas, eles deveriam aceitar a condução de Deus. O final do versículo 7 diz assim: para onde eu os deportei, ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olha o interessante, Deus enfatiza aqui que quem deportou, que quem controlou, que quem os levou? Ele. Ele que os levou para lá. E aqui eu quero enfatizar algo. Não importa onde você esteja, se você estiver em obediência a Deus, pode ser o pior lugar do mundo, para você vai ser o melhor. Eu conheci uma mulher uma vez, que quando ela tinha 19 anos, ela sofreu um acidente de carro e ficou paraplégica. Ela me contou
que na época ela estava longe dos caminhos de Deus. Tendo sido criada por pais crentes dentro da igreja, ela se desviou do Senhor, parou de crer e mais, ela chegou a negar aquilo que ela havia dito que um dia cria. Então, ela sofre um acidente, fica paraplégica. E Deus usa isso para que ela retorne para os seus caminhos. E ela me disse uma frase que eu jamais esqueci. Ela disse: Luiz, vindo de Deus, uma cadeira de rodas pode salvar a sua vida. O melhor lugar que eu poderia estar é essa cadeira, porque Deus usou essa cadeira para me levar até Ele, de volta. Foi Deus que levou esse povo para o exílio. É Deus que tem nos conduzido para esse momento histórico de tristeza e de pandemia. Ou você acha que Ele não está no controle disso também? Agora, o interessante é que quando Deus ele fala para que eles, a maneira como eles deveriam reagir ao exílio, Ele enfatiza que eles deveriam construir, morar, plantar e comer, casar e ter filhos, escolher e dar esposas, multiplicar e não diminuir, ser cidadão em paz, orar a Deus pela nação. E o que é isso? Isso, meus irmãos, é viver, é uma vida comum. Deus está dizendo para eles que eles deveriam ir lá para o exílio e durante aquela crise, durante aquela tristeza, ou no nosso caso, durante a nossa pandemia, nós devemos viver, ter uma vida comum. Porque muitos têm agido como se esse tempo fosse um hiato das suas vidas. Muitos têm agido como se esse momento de pandemia fosse um parênteses na história da vida deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vida durante a pandemia também é vida. Vida durante o exílio também era vida. É por isso que Deus diz para eles: vocês têm que viver a vida de vocês. Vocês têm que produzir e usufruir da vida de vocês. Ou vocês vão esperar sentados o cativeiro passar. Vocês vão sentar e ficar aguardando de braços cruzados. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. Se você tem agido como se esse tempo de pandemia fosse um hiato na sua história e esperado as coisas simplesmente mudarem instantaneamente, magicamente, cair do céu solução para os seus problemas, deixa eu lembrar você uma coisa: você está desperdiçando a sua vida. Porque as coisas, no nosso contexto, nossa realidade já mudaram. Você precisa lembrar que Deus tem domínio sobre isso também. E que durante a pandemia há vida. E você deve viver. Seus planos podem ter sido frustrados, é verdade. Você pode ter planejado alguma coisa para acontecer agora, mas não aconteceu. Mas os seus sonhos mudaram. As circunstâncias mudaram, é verdade, por causa da pandemia. Ou foi você que desistiu? Ou foi você que parou de sonhar? Ou foi você que parou de planejar? Ou pior, foi você que parou de crer e de confiar? A vida, ela precisa ser perfeita e previsível para ser vivida? Porque tem gente que age assim, que durante a pandemia eles agem como se estivessem de férias, não precisam fazer nada, não precisam pensar em nada, nem alternativa, simplesmente cruzam os braços passivamente. Deus deixou de ser soberano? Não, Ele não deixou. No cativeiro Ele era soberano, na pandemia Ele é também. No meio da crise, a vida continua. E se você tem cruzado os braços, apático, você pode dizer que não, mas provavelmente isso pode ser um sintoma de que você perdeu a esperança e que precisa de encorajamento. Pois esse povo, ele estava agindo da mesma maneira. Recentemente, tomei conhecimento dessa matéria. Com convidados em quarentena, noivos de Campinas se casam em transmissão ao vivo pela internet. Esse casal é um casal da Igreja Presbiteriana
lá de Campinas, da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Eles tinham planejado se casar. Eles tinham planejado se reunir. Eles tinham planejado sair de lua de mel. Eles tinham planejado tantas coisas, mas chegou a pandemia, cancelaram todas as possibilidades de encontros, as pessoas ficaram em casa, tudo que eles tinham pago eles não podiam utilizar. O que fazer? Esperar a pandemia passar? Quando que ela vai passar? Você sabe? Eu não sei. Quando você vai poder planejar voltar ao normal? Eu não sei. Você também não sabe. O que eles fizeram? Os planos mudaram, mas os sonhos permaneceram. Então eles se casaram. Na cerimônia havia 4 pessoas: o pastor, o noivo, a noiva e a pessoa que ficou segurando a câmera para transmitir pela internet. Na internet, durante a cerimônia, que foi simples, mas tinha tudo que uma cerimônia precisava ter: devoção, os noivos, a palavra de Deus instruindo, votos, amor e a presença de Deus. Mais de 1000 pessoas assistiram pela internet. Mais convidados puderam presenciar aquele momento do que se fosse presencialmente. Os planos mudaram, mas os sonhos deles permaneceram os mesmos. Porque durante a pandemia, a vida. O que você está fazendo com a sua vida? Onde você está colocando o seu encorajamento e a sua esperança? Mas tem um outro grupo também. Aqueles que naquele tempo tinham falsas esperanças. E nesse texto, o nosso texto, na carta, Deus alerta aquele povo que estava lá no exílio contra os geradores de falsa esperança. Olha, tem 2 advertências negativas. Não se deixem enganar. Não deem ouvidos. O problema, meu e seu, é que normalmente nós damos ouvidos a qualquer gente, qualquer pessoa que vai dizer alguma coisa. O WhatsApp está aí, os grupos familiares, as pessoas encaminhando qualquer coisa sem conferir. Qualquer coisa faz as pessoas ficarem eufóricas. Rumores de vacinas, rumores de cura, milagres que supostamente aconteceram. E eu creio em milagres. O problema é que isso aparece tantas vezes que quando de fato acontece, eu vejo tanta notícia errada, tanta notícia ruim, que eu preciso conferir para ver se aquilo é verdadeiro ou não. E nós precisamos, assim como aquele povo precisava, a tomar cuidado contra os geradores de falsa esperança. E naquele grupo, tinha 3 tipos de geradores de falsa esperança. O primeiro deles é os que falam em nome de Deus, mas não são enviados por Ele. O versículo 8 e 9 diz o seguinte: que vocês não se deixem enganar pelos profetas, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei. Então note que aqui nós temos pessoas dizendo em nome de Deus, às vezes citando a palavra de Deus, às vezes com ar de piedade. E na internet hoje em dia, por causa da pandemia, o que mais tem é isso, principalmente na interpretação do livro de Apocalipse. Nós terminamos quinta-feira agora a nossa série de estudos sobre o fim dos tempos. E algumas pessoas elas têm visto essas séries, achado essas séries nas pesquisas do YouTube, e têm me enviado mensagens com as dúvidas diversas, todas elas com falsas esperanças ou falsos temores, por causa de ensinos equivocados. Eles deram ouvidos a falsos profetas, que não pregaram verdadeiramente a palavra de Deus. Não foi Deus quem os enviou. Há um segundo grupo aqui, de geradores de falsa esperança, que são os que tentam fazer projeções do futuro sem fundamento, mesmo estando no mesmo contexto. O versículo 8 diz assim: não deem ouvidos a adivinhos que vivem no meio de vocês. Então note que aqui nós tínhamos pessoas lá que estavam juntos, ouviam as mesmas notícias, vinham do meio, talvez fossem pessoas conhecidas, mas que elas se apaixonavam por projeções do futuro sem fundamento. O texto fala que eles eram como se fosse adivinhos, gente tentando adivinhar o futuro.
Não, é gente que aparece na publicidade, no seu Instagram ou no seu YouTube, dizendo o seguinte: olha, tá a pandemia, tá tudo parado, mas vem comigo. Eu vou coordenar os seus investimentos, porque eu sei o que fazer nesse momento. Eu sei quando isso vai acabar. Já está tudo definido. Ou pessoas que tentam achar mensagens mirabolantes, subliminares, e dizendo: olha, vai ser assim, gente, olha, vai ser desse jeito. Mas o texto fala que eles são como adivinhos. Pessoas que tentam fazer projeções do futuro, mas não têm fundamento nenhum. E há um terceiro grupo de geradores de falsa esperança. São os que são desconectados da realidade, mas falam o que você quer ouvir. O texto bíblico fala, no versículo 8, não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Olha que interessante. E aqui o que mais tem é gente, no nosso tempo, dizendo coisa que você quer ouvir. Eu quero ter boas notícias. Aquele povo que estava no exílio queria ter boas notícias. Mas aquele povo precisava lembrar o porquê que Deus havia os conduzido até lá. Era por causa da disciplina. Não era momento de triunfalismo. Era momento de arrependimento. E não vai faltar gente dizendo o que você quer ouvir no momento de crise, nesse momento de pandemia. Não vai. Você tem que tomar cuidado com os que falam em nome de Deus, mas não são enviados por Ele. Precisa tomar cuidado os que tentam fazer projeções do futuro sem fundamento, mas estão no mesmo contexto que você, mas eles não sabem do que estão falando. Você tem que tomar cuidado, em terceiro lugar, daqueles que são desconectados da realidade, mas falam o que você quer ouvir. A Bíblia chama eles de sonhadores. 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 Mas esse sonho aqui não é o sonho bom. É aquele sonho de você que se desconecta com a realidade. Mas para aqueles que tinham falsas esperanças, Deus continua dizendo, versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. E no final do versículo 9, nós temos a repetição, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Nós temos aí dois porquês, e dois diz o Senhor. Porque o Senhor desmascara as falsas esperanças. Note que aqui Deus está fazendo o quê? Deus está apontando o erro daqueles que estavam gerando falsas esperanças. E Deus vai dizer duas vezes, Ele vai enfatizar, sou eu que estou dizendo, não deem ouvido a esses três tipos de pessoas. É Deus quem desmascara as nossas falsas esperanças. Você pode se apegar a elas à vontade, mas é Deus que vai fazê-las cair. E também porque o Senhor é quem fala para gerar esperança. É por isso que o texto enfatiza, porque assim diz o Senhor, e no final, diz o Senhor, quem pode gerar esperança verdadeira não são os falsos geradores de esperança, que apenas te entregam ilusões, mesmo dizendo aquilo que você tanto ama. É apenas Deus, a palavra de Deus. Ceder a falsas esperanças significa perder de vista o que Deus planejou para nós. Como reagimos no tempo de crise? Como reagimos diante da pandemia? Como reagimos diante da falta de esperança, ou melhor, da falsa esperança? Preferimos o assim diz o Senhor, a palavra de Deus, por mais dura que seja, ou daremos ouvidos às ilusões que os geradores de falsa esperança nos entregam? Qual que é a nossa reação? Ronaldo Litório, um dos maiores missiólogos do nosso país, e digo mais, do mundo, ele vai dizer, em geral somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem. As reações são muito mais difíceis que as ações. Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. Nós reagimos mal por causa dos valores que estão no nosso coração. Nós somos cativados pelos falsos geradores de esperança, ou pelas ilusões que eles nos entregam por causa do nosso pecado, por causa do nosso caráter.
nós reagimos conforme o nosso caráter. E como dito na frase do Tim Keller no começo, e o nosso caráter é moldado pela esperança. A nossa vida é moldada pela esperança. Você não controla as circunstâncias, mas reage a elas. Como é que você tem reagido? Nós não temos controle das coisas. Não temos o plano completo. Quase nunca sabemos todos os passos. Mas a verdade é que nem precisamos. Na vida do crente, basta saber o próximo passo. O final já está garantido. A vitória do Senhor dos Exércitos. E eu quero que você entenda aqui. Ilusões, falsas esperanças, fazem mal para o seu coração. O final está garantido. Eu não sei como sucederão os próximos dias. Mas eu sei que eu tenho que viver confiando em Deus. E é por isso que o final do nosso texto é direcionado para aqueles com a verdadeira esperança. E aqui nós temos onde está a verdadeira esperança, o motivo da verdadeira esperança e o resultado da verdadeira esperança. Em primeiro lugar, nós temos onde está a verdadeira esperança. Na palavra de Deus. No nosso texto tem 6 vezes a repetição, assim diz o Senhor. Então a nossa esperança não tem que vir dos rumores, das notícias, dos falsos profetas, das ilusões, mesmo que eles nos seduzam, nos digam exatamente o que queremos ouvir. Nossa esperança não tem que vir dos conspiracionistas que veem significados em todas as coisas. É Illuminati, é a nova ordem mundial, é o globalismo, é o esquerdismo, é o direitismo, não interessa. A nossa esperança não vem de nada disso, a nossa esperança vem da palavra de Deus. E a nossa esperança também vem da promessa de Deus. O versículo bíblico diz, logo que se cumprirem, versículo 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Para aquele povo havia uma promessa específica que depois de 70 anos eles voltariam para a terra deles. Os geradores de falsa esperança diziam que eles ficariam 2, 3 anos no máximo. Eles eram muito otimistas. Mas aqui, o profeta enviado por Deus, ele fala, Deus está dizendo para vocês que vai trazer vocês só depois de 70 anos. Mas note que o texto ele enfatiza o cumprimento. Olha, logo que se cumprir os 70, eu cumprirei a minha promessa. Para eles tinha promessa que depois desse tempo, eles retornariam. Nós não temos uma terra prometida para voltar. Não Jerusalém. Mas nós temos a nova Jerusalém, que é infinitamente melhor do que a Jerusalém dessa terra. A nova Jerusalém, que ela virá no último dia e o próprio Senhor Jesus estará no meio dela, nós habitaremos no meio dele, ele enxugará todas as lágrimas, não haverá mais morte, tristeza, dor, as doenças terão cessado, a vida será perfeita, o nosso corpo será transformado, nós viveremos cheios de encorajamento e esperança. Mas se nós temos essa projeção do futuro, se nós temos essa promessa para confiar, nós já começamos a viver encorajados e cheios de esperança agora. A nossa esperança vem da palavra e da promessa de Deus. É aí onde a verdadeira esperança está. Mas nós temos também o motivo da esperança no versículo 11. O meu motivo da esperança é porque Deus sabe o que é melhor e não nós. O versículo 11 ele vai dizer, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim e uma esperança. Note que aqui o Deus está orientando eles e dizendo, olha, eu sei que vocês não queriam estar aí, mas eu que sei o que é melhor. E é melhor vocês estarem aí para que vocês sofram a disciplina. Eu é que sei. E se Deus levasse você para uma cadeira de rodas como levou aquela moça? O que você faria? Você diria, Deus, o Senhor é que sabe? Ou você se revoltaria? É Deus é quem sabe. Nós temos nesse texto onde está a verdadeira esperança, o motivo da verdadeira esperança e, por fim, o resultado da verdadeira esperança. Porque ele termina o texto
mostrando no versículo 12, então. Esse então aí marca o resultado. Depois de tudo isso, então vocês me invocarão. E aqui está o resultado da verdadeira esperança. O primeiro resultado é piedade. Vocês se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aqui ele conecta, é piedade porque ele conecta a oração à aproximação de Deus. Há 4 problemas que surgem quando nós não temos uma vida de oração. O primeiro deles é a ansiedade. Quem não desenvolve o hábito de oração, vive uma vida de forma ansiosa. A segunda consequência de uma vida sem oração é medo. A falta de oração imprime no coração da pessoa medo e insegurança. A terceira coisa que acontece com quem não ora é pessimismo. Quem não tem o hábito da oração torna-se negativista e pessimista, não acreditando assim na ação de um Deus que intervém. E, por fim, o que acontece em quarto lugar com quem não ora é angústia. Uma pessoa que não ora geralmente é vencido pela angústia, tornando-se alguém triste e abatido. Mas aquela disciplina os ensinaria o caminho da piedade. Eles orariam e se aproximariam de Deus. Nós estamos no tempo de fazer isso. Quem não ouve a trombeta da exortação, ouvirá o chicote da disciplina. Você precisa aproveitar esse momento para se arrepender e buscar piedade. Mas não apenas piedade, intimidade. Versículo 14, Deus vai dizer: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus aqui, Ele mesmo se faz encontrado. É Ele que se aproxima. Ele se aproxima de nós e para nós desenvolvermos um relacionamento de intimidade. Como você tem agido nesse momento de exílio? E por fim, redenção, porque o versículo 14 já nos aponta algo maravilhoso. Está escrito: eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde eu os mandei para o exílio. Aqui ele está se referindo aos judeus daquela época que estavam espalhados por causa da invasão. E eles, depois do tempo propício, Deus os reuniria. Mas esse trecho aqui aponta para algo que Deus já está fazendo. Deus está ajuntando o povo que está espalhado por toda a terra. Pessoas de todas as tribos, povos e raças que se dobram diante do Senhor Jesus. Não importa onde essas pessoas estejam, não importa se estão passando fome, não importa se estão morrendo, não importa se estão sendo perseguidas, não importa se estão perdendo a vida, não importa se estão doentes, não importa como elas estão, essas pessoas estão sendo arrebanhadas pelo Espírito de Jesus que passeia por toda a terra. E aqui nós temos redenção. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A verdadeira esperança faz isso. Ela produz piedade, intimidade e redenção. Eu termino citando um homem que perdeu tudo, que passou por uma crise profunda, tanto externa quanto interna, que fez várias perguntas na sua angústia, mas não teve resposta. No final, mesmo sem as suas perguntas serem respondidas, ele teve algo muito melhor. Ele teve intimidade, piedade, e ele reconheceu a redenção de Deus. Jó 42, 1 está assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este? Sem conhecimento encobre os meus planos. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Esse homem sem esperança encheu-se da esperança verdadeira. A esperança verdadeira que está localizada na palavra de Deus, que é motivada
pela soberania de Deus que sabe o que é melhor e que resulta em piedade, intimidade e redenção. De onde vem o seu encorajamento? Deve vir da esperança em Jesus Cristo. Vamos cantar essa próxima música como oração e louvar ao Senhor Deus. Quando a ilusão desaparece, minha fragilidade é revelada. Quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada. Quando minha razão perde o sentido, eu reconheço que sei pouco. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez e para onde vou, eu clamo a Ti, és meu consolo. Eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, és meu socorro. Eu clamo, Tu és aquele que me guarda. Confio em Tua palavra, eu não temerei, eu não temerei. És fortaleza, minha salvação, estou seguro em Tua forte mão. Eu não temerei, eu confiarei em Ti. Quando a razão perde o sentido, eu reconheço que não sei de nada. Quando eu nem me lembro quem eu sou, quem me fez e para onde vou, eu clamo a Ti, és meu consolo. Eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, és meu socorro. Eu clamo, Tu és aquele que me guarda. Confio em Tua palavra, eu não temerei, eu não temerei. És fortaleza, minha salvação, estou seguro em Tua forte mão. Eu não temerei, eu confiarei em Ti. E ainda que a figueira não floresça, mesmo que o esperado não me aconteça, eu confiarei, eu confiarei e descansarei em Ti. Eu confiarei, eu confiarei e descansarei em Ti. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, confiarei em Ti. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, confiarei em Ti. Tu és aquele que me guarda. Confio em Tua palavra, eu não temerei,
eu não temerei. És fortaleza, minha salvação, estou seguro em tua forte mão. Eu não temerei, eu confiarei.